Mateus capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. 2 Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. 3 Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus. 4 Dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. 5 Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. 6 Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. 7 Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. 8 Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. 9 Assim aconteceu que o profeta Jeremias tinha dito: eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele. 10 E as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. 11 Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. 12 Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. 13 Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? 14 Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. 15 Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. 16 Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. 17 Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? 18 Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. 19 Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. 20 Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. 21 Então o governador perguntou: qual dos 2 vocês querem que eu solte? Barrabás. Responderam eles. 22 Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica. Responderam todos. 23 Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica. 24 Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. 25 E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caía sobre nós e sobre os nossos filhos. 26 Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Êxodo capítulo 38. O altar para os sacrifícios queimados. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, e o altar média 1,30 metro de altura. 2 Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar. E ele o revestiu todo de bronze. 3 Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze.
4. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. 5. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. 6. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. 7. Depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. 8. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. O pátio da tenda da presença de Deus. 9. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul as cortinas tinham 44 metros de comprimento. 10 elas eram sustentadas por 20 postes de bronze com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. 11. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. 12. 13. O pátio tinha 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. 14. 15. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. 16. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. 17. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. 18. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. 19. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. 20. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus. 21. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra, com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista, e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. 22. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. 23. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. 24. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1000 quilos, de acordo com a tabela oficial. 25. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. 26. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. 27. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. 28. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. 29. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. 30. Com isso Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, 31. Para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Êxodo capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. 2. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro.
3 fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. 4 fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. 5 o cinto, que passava pela cintura do manto, formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. 6 as pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. E, com muita habilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. 7 colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. 8 O peitoral foi feito como um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. 9 O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. 10 Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. 11 Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. 12 Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. 13 Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. 14 Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. 15 Com fios de ouro puro trançados fizeram cordões para o peitoral. 16 Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. 17 Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas. 18 E prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. 19 Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. 20 Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. 21 Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. 22 A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. 23 No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. 24 Em volta de toda a barra da sobrepeliz colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. 25 Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. 26 Desse modo a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 27 Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos. 28 E a mitra, os chapéus, os calções de linho. 29 E o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 30 Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. 31 E amarraram a placa com um cordão de lã azul, para prendi-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. 32 Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. 33 Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. 34 Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo. 35 A arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. 36 Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus. 37 O candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. 38 Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda. 39 O altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com seu suporte.
40 levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. 41 levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. 42 Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. 43 Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou,